bonificação por desempenho, né, e a ideia, né, de remuneração, incentivos e benefícios, e a questão de participação em lucros, etc. Análises que privilegiem, né, com base na meritocracia, né, a cracia do mérito, o governo do mérito, não é isso? A ideia, né, de uma possibilidade de ascensão de carreira baseado, por exemplo, no mérito. Até você que está fazendo concurso público, né, você passando num concurso, isso provou mais uma vez a existência da meritocracia, não é isso? Concurso público, né, é uma aplicação meritocrática. A promoção do cargo quando o colaborador atingir suas metas, dar suporte e feedback contínuos. Aliás, o feedback, né, é muito importante dentro das organizações. Oferecer desafios e novos projetos. A empresa precisa estar aberta também para ouvir sugestões. Então, existem políticas importantes de feedback, né, de cima para baixo, de baixo para cima, né, de forma lateral, ou seja, né, uma integração sistêmica em relação à questão da comunicação e ao feedback. Essas são aí algumas políticas, né, que o IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, estabelece como importantes dentro de um cenário competitivo. Bom, as políticas de recursos humanos, elas também podem ter uma variação, não é isso? Então, existem alguns parâmetros que podem, de certa forma, né, alterar aí essa questão das políticas, né? Olha aí, por exemplo, antecedentes históricos da organização, né, em função da história da organização. Isso, na realidade, tem a ver com os valores, tem a ver com a cultura organizacional. Então, em função disso, né, as políticas podem ser desdobradas em relação a isso. Né? A ideia da cultura, obviamente, a história considera também, né, a possibilidade da cultura. Ou seja, né, a própria cultura é referência histórica. A própria cultura tem a ver com crenças e valores, né, e, de certa forma, representam aí aspectos importantes da organização. O contexto ambiental, é lógico, fatores econômicos, políticos e sociais, né, tudo isso pode influenciar as políticas organizacionais. A localização geográfica, né, e aí, né, a gente está falando de localização geográfica também em relação, né, à possibilidade de trabalharmos dentro da geografia, né, a ideia dos aspectos demográficos e culturais, né, que estariam aí, né, inseridos diante desse contexto. As relações com os sindicatos, hoje em dia, né, extremamente relevantes, né, sobre a questão política, e política de restrições governamentais. É lógico, né, que as políticas públicas, as políticas do governo, vão influenciar as organizações. Não é isso? Então, né, vivemos num contexto. A organização está inserida, né, diante de um contexto. Então, né, a nossa hipótese, né, é que, na realidade, nós, como pessoas dentro da organização, né, de certa forma, estamos aí, né, inseridos em diversas políticas, participando da implementação dessas políticas, e a própria organização, como um sistema de políticas, está inserido num sistema maior, né, no ambiente, que também, né, é envolto em políticas. Então, na realidade, né, nós vivemos, né, esse contexto político. Então, aí, né, há a possibilidade de avaliarmos as influências também, né, históricas, contextuais, culturais, que, de certa forma, podem alterar as políticas organizacionais e, por conseguinte, as políticas de recursos humanos. Bom, é possível também, né, que, a longo prazo, essas políticas, quando bem delineadas, elas podem levar aí a consequências, não é isso? E a gente está pensando sempre em consequências positivas, as políticas bem definidas, não é isso? O aprimoramento das técnicas de administração de recursos humanos. Então, né, um benefício, né, esperado da execução de políticas, implementação de políticas, né, bem estruturadas, bem definidas, né, é o aprimoramento das técnicas de gestão de pessoas e recursos humanos. A aplicação dos bons princípios de administração, de uma maneira geral, do topo à base da administração, né, considerando aí a pirâmide organizacional, principalmente no que se refere à satisfação das necessidades de relações humanas. E aí, né, é muito importante que a gente estabeleça, né, a aplicação dos bons princípios de gestão,
né, que sejam aí estabelecidos como políticas institucionais e desdobradas em políticas de gestão de pessoas, não é isso? E sabemos da importância das políticas de gestão de pessoas, né, justamente porque elas tratam, né, do capital maior das organizações, que seriam as pessoas, não é isso? Muito bom. Bom, ainda continuando, né, como possibilidade, né, da boa instrumentalização e aplicação de políticas, a adequação de salários e benefícios sociais às necessidades do pessoal, retenção de recursos humanos, né, talentos qualificados e motivados dentro da organização, garantia da segurança do pessoal, né, do trabalhador de uma maneira geral, e a ideia também da obtenção, né, efetiva da participação dos funcionários, né, seriam aí, né, consequências bastante positivas de políticas bem implementadas. É lógico, né, que nós temos, né, uma série de outras consequências positivas, mas aqui salientamos algumas, né, que, de certa forma, aí, são colocadas por autores renomados. Bom, a questão da autoridade e responsabilidade, né, o conceito de Lean Staff diante desse conceito de políticas, né. Sabemos, né, que a estrutura Lean, linear, ela desenvolve aí uma estrutura baseada em órgãos executivos, com autoridade definida. Então, um órgão executivo, né, um órgão de linha, ele tem, né, a ideia de a possibilidade de tomada de decisão. Então, um órgão executivo, um órgão de linha, tem autoridade, né, específica para a tomada de decisão. E aí, a ideia de um órgão de staff, né, a responsabilidade específica que está associada não mais à tomada de decisão de um órgão executivo, mas sim de aconselhamento. Então, a gente tem, né, o conceito de staff como um aconselhamento e o conceito de linha como decisão executiva dentro da área. Bom, vale lembrar então que quando se fala em gestão de pessoas e administração de recursos humanos, né, nós estamos tratando aí, né, de uma responsabilidade que é de todos os gerentes, né, onde o Departamento de Recursos Humanos adota uma função de staff. O que a gente quer dizer é que todo gerente é, na realidade, um gestor de pessoas. Agora, é lógico que o órgão de RH, né, ele atua como um staff, ou seja, ele atua como assessoria, como órgão para aconselhamento todos os outros órgãos executivos. É lógico que o órgão de RH, né, ele também é linha, ou seja, para com, né, a sua própria estrutura. Então, por exemplo, né, um diretor de recursos humanos, ele pode contratar e demitir, por exemplo, né, um determinado funcionário da área de recursos humanos. Então, ele é linha, ele é executivo. Mas também tem responsabilidade de staff, né, no sentido de assessorar aí, né, as outras unidades organizacionais. Então, as políticas de recursos humanos estão ligadas, né, em geral, à maneira de cuidar desses subsistemas descritos, todos esses subsistemas descritos anteriormente, né, sendo implementados essencialmente pelos órgãos de linha de RH. E, na realidade, né, toda a possibilidade, né, de implementação, ela passa também do órgão de RH para o quê? Para todos os órgãos da empresa. Então, na realidade, a definição dessas políticas de recursos humanos, normalmente, né, elas vêm desdobradas das políticas institucionais e é o órgão de recursos humanos que, de certa forma, vai definir essas políticas, né. Agora, é lógico, né, que a implementação dessas políticas vai sendo aí, né, de certa forma, implementada, ou seja, executada, essas ações em todas as organizações, em todos aí os níveis organizacionais e em todas as unidades organizacionais. Ok? Então, normalmente, as organizações fazem isso, né, de políticas organizacionais, são desdobradas em políticas de recursos humanos, essas políticas definidas pelo órgão de RH, aí, né, são transferidas para a implementação nos demais órgãos. Bom, as novas concepções de políticas de recursos humanos, considerando, né, a contemporaneidade. A ideia é que, em se tratando de questões sobre essas novas concepções de políticas de recursos humanos, né, o Albuquerque ele estabelece aí, esclarece que as mudanças organizacionais que visam tornar as organizações cada vez mais competitivas estão, né, exigindo um delineamento específico de políticas empresariais com foco na atenção voltado principalmente à busca de resultados, né, em termos de inovações, de qualidade e produtividade. Então, a maioria das políticas,
né, em função dessa competitividade do mundo contemporâneo, estão orientadas aí, né, à melhoria da eficiência, da eficácia e da efetividade. Então, diante desse quadro, né, apontamos aí algumas premissas, né, que se farão necessárias para a criação dessa nova realidade em termos de políticas de gestão de pessoas. Maior valorização dos chamados talentos humanos. E aí a ideia dos ativos intangíveis do capital intelectual, né, onde a empresa deverá se preocupar em gerir o trabalho, né, e as pessoas, não apenas os recursos. E aí, né, a ideia dos ativos intangíveis. Né. Pessoas, na realidade, se você considerar como recurso físico, você está perdendo a grande oportunidade de trabalhar o que tem de mais importante nas pessoas, não é isso? Que é o conhecimento, né, que é o talento, que é a competência. A atração e a manutenção de profissionais qualificados de alto potencial, não é isso? Então, tudo isso, né, uma empresa que tem políticas, né, que de certa forma são atraentes, né, vão atrair também pessoas competentes, né, de alto nível. A criação de condições favoráveis à motivação individual e grupal, isso é muito importante, né? Essas políticas devem estabelecer condições motivacionais para manter, né, esse pessoal aí engajado no desenvolvimento das suas atividades. Facilitação do crescimento e desenvolvimento dentro da própria organização, isso também é muito importante, né? A ideia do crescimento, do desenvolvimento interno, é importante que o funcionário consiga ver, né, a possibilidade de crescimento dentro da organização. Oferecimento de incentivos vinculados, né, a resultados, né, essa orientação voltada a resultados, a eficácia, é muito importante. A prática também de políticas de recursos humanos integradas, né, com a realidade da empresa e principalmente com o mercado, com o contexto econômico, social e político. Né, toda essa integração do indivíduo dentro da organização e as políticas da organização antenadas também, não é isso? Com o ambiente externo. Bom, pessoal, e aí chegamos, né, ao final da nossa aula. Apresentamos aqui, né, uma literatura complementar, inclusive, né, que foi baseado, né, na construção, né, dessa aula, e é lógico que você também pode pesquisar. É importante, então, que a gente faça esse fechamento mostrando a relevância das políticas de gestão de pessoas, das políticas de recursos humanos, né, dentro do contexto das organizações. Lembrando que essas políticas elas são desdobradas das políticas institucionais. Essas políticas institucionais têm a ver com o negócio, a missão, né, os valores, os princípios da instituição, né, e tudo isso tem a ver também com a cultura organizacional. Lembramos que essas políticas acabam, de certa forma, instrumentalizando ações, né, criando procedimentos para facilitar o processo decisório, né, e a orientação do comportamento dessas pessoas e desses indivíduos, né, nessa organização. Bom, eu espero ter ajudado você, né, a entender um pouquinho mais sobre as políticas e as políticas de recursos humanos. Um forte abraço e espero você no nosso próximo encontro. Sucesso para todos vocês.